Olá, você assiste a mais um programa Roteiro Espiritualista. O tema de hoje é Viver em Paz. Para sermos felizes, precisamos de paz. O que nos falta para termos paz? Os conflitos cessarem, fora e dentro de nós, ausência de problemas e todas as nossas necessidades atendidas. Parece impossível, mas para nos contar como conseguir sentir paz apesar de não termos um mundo perfeito, está aqui conosco a psicóloga e educadora Lídia Rebouças. Seja bem-vinda, Lídia. Obrigada, Ana. Bom, para abrir o nosso programa, a paz existe ou é só um horizonte a ser perseguido e uma metáfora das religiões? Então, eu gosto muito, esse é um tema super atual, né? Absolutamente atual. E eu gosto muito de lembrar que em hebraico a palavra que designa a paz é shalom. E shalom, se a gente for traduzir ao pé da letra, significa estar inteiro. Então é uma visão bem mais ampla de paz, quer dizer, estar em paz significa assumir a nossa inteireza, tudo o que a gente é, aprender a lidar com essa inteireza. O riachinho que corre e ele vivencia milhões de obstáculos, pedras no caminho, a poluição hoje em dia que está presente, e ele pode continuar correndo. Não significa que ele não tenha dificuldades, mas significa que o fluir persiste, apesar das dificuldades. Porque a gente imagina um mundo perfeito, onde não tenha, como eu comentei, não tenha problemas, não tenha conflitos, né? Esse mundo não existe. Exatamente. E aí como é que a gente caminha e ao mesmo tempo mantém essa inteireza? Então, talvez aqui a gente possa trazer uma outra metáfora muito simples e eficaz. Quem primeiro nos falou disso foi Buda, quando ele nos lembrou que ao apontarmos um dedo, existem 3 que estão apontados para a gente. E eu brinco dizendo que esse outro, o polegar, para alguns é porque Deus quer. A gente fala, é porque Deus quer, né? Então, eu acredito, parto do pressuposto de que é possível sempre cuidar desses 3 dedos que estão apontados para mim. O conflito é inevitável na vida. É absolutamente natural na vida. A questão é como eu lido com esse conflito. E se eu parto desses 3 dedos que estão apontados para mim, se eu não tenho a expectativa de mudar o outro, de transformar o outro, mas de transformar a mim mesma, esse conflito pode ser relativizado, pode ser vivenciado de uma forma mais tranquila, mais inteira, né? Bom, aí tem um outro ingrediente, que é a questão da violência. Você não muda o outro, mas e se o outro vem em sua direção com violência? Às vezes física, né? Então, essa pergunta também é muito rica, né? Nós temos um grande pensador que hoje em dia está muito presente dentro das universidades tradicionais, que é o Edgar Morin. O Edgar Morin acabou de lançar um livro sobre os 7 saberes necessários à educação do futuro, que foi um trabalho, inclusive, encomendado pela Unesco. E nesse livro ele diz que é muito importante ensinar a compreensão. Ele fala, inclusive, de uma ética da compreensão, que ela exige uma compreensão desinteressada do outro. Essa forma dele encarar a compreensão me toca muito, esse desinteresse, né? Eu compreendo você não porque estou interessada em algo, mas porque essa é uma escolha minha, uma escolha da minha liberdade. E se você pratica isso, você consegue até compreender a violência gratuita, que hoje em dia está absurda, né? Você não vai mudar o outro, mas você pode não continuar contribuindo para essa violência, que se tornou tão banalizada hoje em dia. Seria algo como você entender o que move o outro? Seria algo como você talvez entender isso, a gênese dessa história, como é que isso começa, né? Porque eu parto de um pressuposto de que todos somos bons. Todos. Então, se todos somos bons, como é que a gente está tão violento, né? Então, nessa forma de ver que eu comungo no meu dia a dia, é como se a gente fosse um grande, enorme sol. Em torno desse sol se formam nuvens negras, que são os sentimentos e as emoções que a gente vai reprimindo. E dependendo da intensidade disso, você pode manifestar isso de uma forma muito violenta, né?
Então, eu acredito que a violência não tem a ver só com classe social. Essa é uma visão extremamente reducionista de violência. Ah, sem dúvida. Né? Porque eu nasci num lugar do Brasil onde as pessoas são muito pobres. Eu nasci no Piauí, fui criada no interior do Piauí, e lá eu vi com aquelas pessoas muito, muito pobres, que quando você chega na casa de um deles, ele tem feijão e farinha. E ele fala, entra, Ana, e pega uma colher e você come junto com ele no prato dele. Né? Eu vejo um monte de gente que tem a mesa cheia de comida e chega alguém para almoçar e a pessoa fala, a comida não vai dar, como é que vai ser? Tem uma avareza interior, né? Então, para mim, essa violência, ela não tem a ver só, então, com essa questão da falta do dinheiro só, mas tem a ver com a falta de amor. Com a falta de amor, sabe? Você comentando o local que você nasceu, isso me faz lembrar de um outro aspecto da falta de paz, né? Que é a questão das injustiças, especialmente a questão das injustiças sociais, né? Se alguém tem tão pouco lá e o outro tem tão muito para cá, né? É a questão da injustiça. Como é que você vê essa questão, paz versus injustiça? Então, está tudo interligado, né? Não dá para separar uma coisa da outra. O que eu acho que é possível, de novo partindo da metáfora do dedo apontado, é nós que temos o poder de consumir, não entrarmos na cilada do superconsumo. Porque o superconsumo acaba repercutindo na natureza e no mal-estar que todos nós vivemos hoje em dia, né? Então, há muitas... E na subtração Exatamente. De outros, né? Porque se você pra cá tem muito, logo alguém deve ter de menos, Exatamente. Né? Na década de 50, de 60, de 70, se dizia muito, não deixe nada no prato, porque o que você deixa no seu prato vai faltar no prato de alguém. Né? Hoje em dia, essa visão que vem da década de 50 e 60, uma visão muito ligada à frugalidade, ela volta com o que a gente chama de conforto essencial e simplicidade voluntária. O que garante o meu conforto em relação às minhas roupas, à minha comida e à minha casa? Né? Mas o conforto essencial, não um conforto onde eu vou ter uma overdose. Né? Eu não preciso da overdose, porque, na verdade, o que mata a nossa fome não é a coisa material. Não é a coisa material. Então, É uma satisfação emocional, né? Exatamente. É mais do que uma satisfação emocional. Você deve ver na vida da gente em alguns momentos onde temos uma baixa de energia, um baixo astral, muitas pessoas querem comprar coisas nesse momento. E esse comprar, ele dá uma satisfação que é imediata, porém é muito fugaz. Ela passa muito rápido e o buraco continua, a falta continua. Porque a falta, ela não é do físico. Né? Tem um rock no Brasil muito lindo, onde os meninos falam, você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Né? A fome e a sede é muito mais profunda do que as coisas materiais. Então, não é também só emocional. Passa pelo espiritual também. Mas antes da gente aprofundar no aspecto espiritual, eu queria resgatar uma outra coisa. A gente vem falando muito dos elementos que fazem barulho fora de nós e que nos atrapalham a termos paz. Aí eu te pergunto, quem atrapalha mais? É o nosso barulho interno, a nossa insatisfação interna, a nossa inadequação, a nossa insatisfação, ou é o barulho do mundo, com os conflitos, com a injustiça, com a violência? Então, você fala de barulho e eu lembro de uma experiência que eu tive. Eu estava trabalhando numa empresa e, num determinado momento do trabalho, uma pessoa falou, eu não aguento mais esse barulho. Era um barulho real, físico, né? Ela falou, esse barulho está me incomodando, eu não consigo prestar atenção, esse barulho está o tempo inteiro. E uma outra virou e falou assim, mas que barulho? É um diálogo interessante. Que barulho? Quer dizer, a outra não tinha se dado conta do barulho real que estava lá fora. Físico. Né? Físico que estava lá fora, enquanto que uma delas não conseguia prestar atenção em nada. Então, isso mostra também
pode nos levar e nos remeter aos nossos próprios barulhos internos, né? Quando a gente está muito inquieto, muito confuso, muito perdido, nós ficamos muito mais sensíveis para o que está fora. É como se nós projetássemos essa realidade interna nossa no que está ocorrendo fora, como se tivesse um grande holofote, né? Não que o que está ocorrendo fora não seja real, mas a intensidade tem a ver com a forma como cada um está vivendo o seu barulho interno também. Bom, então a gente poderia fazer uma análise não profunda, mas fazer um toque com toda essa crise política e ética que a gente está atravessando. Será que isso teria reflexos dentro da gente? Por isso que a gente está se sentindo assim tão incomodado? Ou Claro realmente ela tem uma dimensão muito grande? Ela tem uma dimensão muito grande, ela é real e ela também nos remete para olhar o corrupto que está dentro de cada um de nós. É de novo a metáfora do dedo apontado. Se você vê as pessoas, os verdadeiros espiritualistas, eles foram pessoas muito, muito ativas. Mahatma Gandhi, que foi um grande político também, dizia que todo aquele que tem coisas que não necessita é um ladrão. Quer dizer, Ele radicalizava, hein? Ele radicalizava, Nova. né? Mas, de novo, é a metáfora do dedo apontado. Quer dizer, o que está ocorrendo fora é uma grande crise ética, mas isso pode nos remeter a olhar para dentro de nós mesmos e olhar bem de frente para esse nosso corrupto, para esse nosso ladrão. Dá muito pano para manga, né? Dá pano para guarda-roupa. Muitas roupas. Mas, Lídia, retomando agora essa questão espiritual, bom, para a gente ter paz, depreende-se, né? Que a gente precisa ter um equilíbrio corporal, um equilíbrio da mente, um equilíbrio das emoções e um equilíbrio espiritual. Não é muito equilíbrio, não? Então, essa pergunta é essencial. Primeiro porque tudo inicia no físico, no corpo, no somático, né? As pesquisas mais recentes sobre o estresse, primeiro o estresse ele não é só destrutivo, todo mundo hoje fala mal do estresse, né? Mas tem um estresse que é o estresse que motiva. Às vezes você pode estar gravando e estar super cansada e estar com sono, porém o trabalho de gravar te motiva tanto que isso te faz ficar presente na gravação e estar inteira. Então isso é um estresse construtivo, né? Mas o estresse destrutivo é aquele que puxa a gente para baixo. Então, as pesquisas mais recentes comprovam que o que mais pode facilitar você lidar com o estresse é algo muito, muito simples. Respirar. Respirar na barriga, lá embaixo, na barriga. Porque a gente funciona como uma árvore, né? E quando nós estamos no estresse destrutivo, é como se a gente só fosse céu. A respiração ela é superficial, ela é só peitoral, ela fica só aqui em cima. Se eu trago ela para baixo, eu tendo a enraizar, a estar com os pés mais no chão e a lidar melhor com aquilo. Então, a respiração abdominal, suave e profunda. E você pode, com isso, conseguir estar no meio a um absurdo de uma forma inteira. Estar lidando com o absurdo de uma forma mais plena. Então, primeira coisa é cuidar desse corpo. Mas cuidar assim, sabe, Ana, de uma forma simples, respirar. A gente diz que mal tem tempo de respirar, não é isso? É uma metáfora que a gente usa. Todo mundo fala isso, eu mal tenho tempo de respirar. A gente vive como aquele coelho da Alice no País das Maravilhas, lembra do coelho? Lembro. É tarde, até que arde. Nessa correria. A gente confunde inquietação com ação. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você pode estar na ação de uma forma quieta, né? Com a quietude mais profunda. Então, começa pelo corpo. Se você respira mais suave, mais profundo, você vai tender a lidar melhor com as suas emoções. E a maioria de nós, quando a gente é criancinha, a gente fala assim, mãe, essa pessoa é do bem ou do mal? Né? Isso tá bem, você é uma criança. Como dizia Cássia Eller, não entendo nada, né? Mas não é bem assim, né? Porque muitos de nós crescem e continuam achando que eu sou do bem, você é do mal, ou vice-versa, né? E, na verdade, nós somos complexos, vastos,
tudo cabe na humanidade. Em relação às emoções, a gente sente absolutamente tudo. Um grande espectro. Tudo. A questão é como eu lido, né? E muitas pessoas, quando a gente vê a violência assim, a gente se deixa cegar pelas emoções hoje em dia muito facilmente. Então, educar para aprender a lidar com as emoções é essencial. Aprender a transformar as emoções. Tudo pode ser alquimizado, transformado. Como transformar, né? Como não me confundir com a minha raiva, com a minha mágoa, com o meu ressentimento, com o meu ódio, né? Como olhar para isso, me desidentificando com isso, me separando. Deixa eu ver a raiva, né? Uhum. Mas eu sou mais do que a raiva. Eu tenho mais coisas dentro de mim. Muito mais coisas dentro de mim. É como um ponto numa folha branca. A raiva a gente pode olhar como ponto, mas tem todo o espaço em branco, que é todo o meu ser, né? Então, se eu olho a partir desse espaço em branco, eu lido melhor com essa emoção destrutiva. E como é que o espírito entraria nisso? Aí eu vou te pedir para responder após o intervalo. Tá bem. Você está assistindo ao Roteiro Espiritualista. O tema de hoje é Viver em Paz. Nós estamos conversando com a psicóloga e educadora Lídia Rebouças. Lídia, no bloco anterior eu estava brincando com você, né, que estar em paz é preciso estar com o corpo equilibrado, as emoções equilibradas, a mente equilibrada e o espírito equilibrado. Aí você tinha conversado com a gente sobre as emoções, aí eu ia te perguntar, e como é que adiciona aí o equilíbrio do espírito, né? Que você estava conversando sobre as questões das emoções. Primeiro, Ana, tem algo que eu queria falar antes disso, que é o seguinte: quando a gente diz é preciso estar com o corpo, é preciso estar com as emoções, eu acho que a gente entra numa autoexigência que não tem nada a ver com viver em paz, sabe? É verdade. Tem nada a ver. A gente entra, na época da Semana Santa, as pessoas usam, em alguns lugares do Brasil, um chicote que tem uma ponta de ferro. Não sei se você já viu essas imagens, que eles ficam Sim, os penitentes. ficam, né, se penitenciando por minha culpa, né? E Deus sabe mais o que. Então, eu acho que quando a gente fala, eu preciso, eu tenho, você perde essa possibilidade, sabe? Eu acho que isso é uma possibilidade. Isso não é uma imposição, é uma possibilidade. Nós somos livres. Isso é só uma possibilidade. Se a gente faz isso, isso já vai deixar o corpo um pouquinho mais solto, sabe? Sem tanta rigidez. Então, eu gosto sempre de colocar isso. Eu posso respirar mais profundamente. Eu posso não me confundir com a minha raiva, com o meu ódio, com a minha impaciência. Eu posso. Isso é só uma possibilidade, né? Então, nós falamos do corpo, das emoções, a mente, né? Quando a gente direciona a mente para algo, isso também vai ajudando essa mente a acalmar. Aqui em Brasília tem vários carros onde tem um plástico assim. Tá nervoso? Vai pescar. Né? Quer dizer, É verdade. quando as pessoas estão muito irritadas que elas vão pescar, que elas estão ali com o anzol, isso vai aquietando. E o espírito, né, que você tinha me perguntado, como é que entra nessa história? Primeiro, eu não vejo o espírito dissociado da matéria. Eu entendo que tudo é espiritual. Tudo é espiritual. O verde dos seus olhos é tão espiritual quanto o bambu que está aqui, quanto a cadeira, quanto o meu corpo, quanto tudo que existe, né? Então, a questão é como trazer essa espiritualidade, que na verdade é amor. Todas as tradições espirituais concordam com isso, que Deus é amor. Não importa o nome que ele tenha, todas concordam que é amor. Como trazer esse amor para o cuidado com o meu corpo, para os relacionamentos que eu estabeleço. Assim eu entendo que é uma forma da gente encarnar essa espiritualidade, de não dissociá-la da matéria, sabe? E assim eu entendo que a gente pode estar transformando o mundo de uma forma mais eficaz. Se a gente traz isso para o físico, sabe? Para a matéria, para tudo que é. Bom, eu li um texto seu e você comentava que viver em paz
passa pela relação consigo própria, né? Assim, mudando as palavras um pouco. Isso. A relação com a sociedade e com a natureza. Bom, a gente no primeiro bloco falou bastante sobre a gente e um pouco sobre a sociedade. Mas eu queria falar um pouco mais sobre essa questão da sociedade, assim, a questão da liderança versus competitividade, entendeu? Que tira a gente um pouco do centro, né? Queria falar um pouco mais da administração dos conflitos agora no âmbito da sociedade. Família, trabalho, né? Então, vamos começar pela família, né? Ah, é. Que é o mais... o menor, e como a parte reproduz o todo, né? Essa família ela tem nela própria um grande aprendizado. Eu agora estou fazendo uma pesquisa sobre a gênese da não violência. E antes disso eu pensei muito em pesquisar a individualidade e a desagregação familiar. Porque eu observo dentro das famílias hoje em dia como a gente está se isolando. Você diz dentro da família Dentro ou da as famílias se isolando umas das outras? Dentro da família. Por exemplo, uma coisa que é muito comum, simples, as refeições. Não é? Quando eu era pequenininha, meu pai, um homem super simples do interior, ele dizia, essa é uma hora sagrada. Se a gente não tiver nada de bom para falar, a gente sente o gosto da comida. E esse aprendizado foi muito importante para a minha formação enquanto ser, né? Depois eu nomeei isso com um monte de nome, mas essa coisa bem simples de só comer e sentir o gosto da comida e agradecer, isso me nutriu de uma forma muito profunda, né? Hoje em dia eu vejo as pessoas comendo diante da TV. Quem senta à cabeceira é a televisão. E as pessoas comem isoladamente. Alguns têm televisão na sala, outros têm pequenas televisões na cozinha, já vi televisão dentro do banheiro, em todo lugar, né? Então está todo mundo vivendo o que na Unipaz, Pierre Weil, Roberto Creme e Lelupe chamam de normose, a patologia da normalidade. São hábitos que todo mundo aceita, mas que no fundo não são saudáveis, não promovem um equilíbrio nem pessoal, nem social, nem ambiental, né? Então eu vejo que essa família ela está muito desagregada, né? Os pais não encontram os filhos e está cada um na sua, e raramente existe esse momento de encontro mais profundo, né? E a gente também vê nos carros essa contradição quando a gente vê um plástico assim escrito. Eu estou falando de vários plásticos, né? Mostra que você é uma pessoa observadora. Tem um que fala assim, você já abraçou seu filho hoje? Ah, eu gosto né? muito desse. Ele está circulando aí em todos os lugares, né? Então, é uma forma das pessoas denunciarem essa contradição que a gente vive dentro das famílias, né? Então, eu percebo esse isolamento dentro das nossas famílias, né? E isso vai refletir também na nossa sociedade. Quando a gente está só olhando para o umbigo da gente, a gente está preocupado só com o nosso poder. O poder de um cargo, o poder de você ter alguns trocados a mais naquilo que você está desempenhando dentro da sua empresa. E às vezes, quando você olha só para o seu umbigo, você pode entrar em jogos muito sérios de poder, de competição, né? Que gera muita dor para todas as pessoas envolvidas. Então, hoje em dia... E dia... aí tudo isso faz um buraco muito grande, né? Provoca uma carência emocional muito grande. Você está sempre vazio, né? Porque a família não preenche, o trabalho também não preenche. O trabalho também não. E a gente fica andando como um saco sem fundo, sabe? Pelo mundo afora. Então, a questão é resgatar esse preenchimento em mim mesma. Se a gente olha as escrituras da nossa tradição cristã, o que o Cristo falava era, me comam. Era isso que o Cristo falava. Ele dizia, se vocês me encontrarem, me comam. Esse é o meu corpo, comam. Quer dizer, encarnem essa luz. Seja você mesmo essa luz. Não fique projetando isso em nada, nem em ninguém, mas viva isso. Coma isso, integre isso. Seja essa luz, seja esse amor, seja essa abertura, né? Então... É uma administração de muitas coisas, né?
E aí eu te pergunto nesse momento, assim, já nosso tempo já está se encerrando, seria a última pergunta. Os processos de paz, né? A gente falou de vários, né? O processo comigo mesmo, o processo da família, o processo no trabalho, o processo na sociedade. Eles são simultâneos ou eles são um depois do outro? E aí, onde é que eu quero chegar? Assim, o mundo só terá paz quando todos nós encontrarmos a paz? Ou a gente pode ter paz independente do mundo não ter paz? Então, hoje tem um experimento que os físicos fizeram, que eles comprovam que quando uma pessoa está em paz, na verdade fizeram de outra forma, estou transpondo isso, o mundo inteiro acaba sentindo aquela paz. Então, essas pesquisas que são atuais, elas podem nos ajudar a fazer a nossa parte. Fazer a parte de cada um de nós, fazer o que é possível. Eu fazer o que é possível, você fazer o que é possível, né? Senão a gente se perde vendo só as encrencas, as dificuldades, os incêndios que são enormes, 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 e a gente pode ficar prostrado e não fazer nada diante disso. Agora, tudo isso é complexo. A gente não falou do ambiente que você trouxe agora, da natureza. Quando eu exerço essa visão individualista, eu escovo os meus dentes de manhã cedo ao acordar e deixo a torneira aberta. A escova está aqui dentro da minha boca. Eu não preciso deixar a torneira ligada, aberta, aquela água derramando. Eu faço isso porque eu estou fechada, porque eu não percebo a relação minha com a natureza. Quando eu estou consciente, quando eu saio do automatismo, eu posso estar escovando os dentes, enquanto a escova está dentro da minha boca, eu desligo a torneira, porque de verdade eu não vou precisar daquela água. Depois eu volto a abrir, enxago a escova e a minha boca. Né? Então, o ponto principal é sempre começar dentro da gente. Despertar essa consciência. A paz você não ensina, ela já está dentro. É despertar. E se eu desperto, eu vivo melhor comigo, com você e com a natureza. Não tem como não viver. Porque é uma questão de maturidade. É uma questão de maturidade e de visão. Você se abre mais, você enxerga mais. Ao enxergar melhor e mais amplamente você vai olhar mais o outro. E vai se colocar no lugar desse outro. Exercitar essa empatia, essa capacidade de se colocar no lugar do outro. Porque você vai reconhecer a sua complexidade e a sua vastidão. Aí é mais fácil olhar para o outro. E fazendo isso a gente olha melhor o que está em volta, a natureza também, e cuida melhor dela. Lídia, muito obrigada. Obrigada. A sua presença aqui no Roteiro Espiritualista. E nós convidamos você para o nosso próximo programa. Obrigada.